Olá, sétima etapa, sejam bem-vindos ao Exercitando de Ensino Religioso, nossa correção. Na última aula nós estudamos religiões e valores e agora a nossa questão é sobre esta temática. Vamos então para a nossa questão? No estudo Religiões e Valores, podemos afirmar que são ações dos valores políticos: cuidar do próprio corpo, não ingerindo substâncias nocivas às células, preservando a própria saúde. Como seres humanos, buscar a relação com o transcendente, o sagrado. Reunir-se para opinar, debater, estabelecer juízos e, através da lei e justiça, buscar alternativas para uma coletividade. Manter-se alienado do que acontece em seu bairro, cidade e país, eximindo-se de responsabilidades sociais, como cumprir com seu dever de cidadão. Muito bem, voltando aqui comigo, nós vimos os valores físicos, valores espirituais, valores sociais, valores políticos. Muito bem, vamos lá. Isto para vocês relembrarem. A questão A: cuidar do próprio corpo, não ingerindo substâncias nocivas às células, preservando a própria saúde. Se cuida do corpo, está cuidando do seu físico. Então, nós podemos verificar aí que é uma atitude ética que se espera dentro dos valores físicos. Então, esta nossa questão está totalmente descartada. Vamos para a próxima. Como seres humanos, buscar a relação com o transcendente, o sagrado. Nós vamos nos ater um pouquinho nessa. Acompanhe comigo. Dentro dos valores espirituais, a pessoa humana está sempre buscando este transcendente, este sagrado. Os seres humanos, até o final da sua existência, estão na busca do transcendente. Então, esses são valores espirituais que carregamos ao longo da vida. Então, se são valores espirituais, não é esta a nossa resposta, está descartada. Vamos para a nossa próxima questão, então. Reunir-se para opinar, debater, estabelecer juízos e, através da lei e justiça, buscar alternativas para uma coletividade. Muito bem, nós vamos nos ater nesta aí que é importante desenvolvermos. Na dimensão política, pessoas se reúnem, analisam uma situação, apresentam e ponderam hipóteses em relação àquela situação, estabelecem um juízo. Como assim, professora? Estabelecem um juízo. Há um consenso, uma opinião formada que ficará em relação àquela situação e dali o que se faz? Depois que esse juízo é estabelecido, se busca, através da lei, da justiça, de uma constituição, de trâmites legais, buscar alternativas, soluções para aquela questão, como através da lei e da justiça. E aquela questão está ligada em relação a uma coletividade. Então, nós podemos ver que este aí é
um valor, este nosso item aí é um valor político. Todas essas ações aí fazem parte dos valores políticos. Então, podemos concluir que essa é a nossa resposta. Mas nós vamos analisar a nossa última questão, certo? Vamos lá para a última questão. Manter-se alienado do que acontece em seu bairro, país e cidade. O que é manter-se alienado? Podemos dizer que é aquela pessoa que se vê como indivíduo, como individual e não se vê como coletividade. Não está preocupado com o outro, não está preocupado com a problemática do outro, está alienado do que acontece à sua volta. Todas as questões sociais, questões políticas, todas as circunstâncias que precisam ser resolvidas naquela sociedade, a pessoa está totalmente alienada, ok? Então, se exime da responsabilidade social para não cumprir com o seu dever de cidadão. Nós podemos ver que esta aí não é. Então, vamos ver, já vimos que a letra C é a nossa correta. Então, dentro dos valores políticos, podemos dizer que são ações dos valores políticos: reunir-se, opinar, debater, estabelecer juízos e, através da lei e justiça, buscar alternativas para a coletividade. Essa é a nossa resposta. Ok, pessoal? Foi uma alegria ter estado com vocês. Até o nosso próximo Exercitando. Olá, queridos alunos do EJA 7ª etapa. Eu sou a professora Juliana e juntos vamos fazer a correção do Exercitando. Temos então duas questões, a questão 13 e a 14, para a gente analisar novamente e poder então encontrar a resposta correta e fazer alguns comentários sobre a questão. Vamos então chamar agora o nosso Exercitando já com o nosso exercício primeiro. Ok, então, iniciando então a correção do Exercitando, parte 3, Geografia, com a questão de número 13. Então, a questão 13 traz para vocês. A regionalização do espaço mundial, ao agrupar os países, possibilita comparar as diferenças e as semelhanças entre eles, além de aspectos gerais e particulares, permitindo obter uma análise mais ampla do espaço mundial. Então, vocês também têm aí como apoio para essa questão o mapa, que vai colocar essa divisão dos países em dois grandes grupos. Tem um grupo já em azul e também tem um grupo em vermelho. Então, a partir dessa regionalização proposta no mapa, que divide o mundo em duas regiões utilizando como critério. Então, qual critério que foi utilizado para poder fazer essa divisão? Foi letra A, o tamanho do produto interno bruto, o PIB. Ou foi a letra B, o papel desempenhado na geopolítica mundial? Ou ainda, foi a letra C, a capacidade de inovação tecnológica? Ou talvez tenha sido a letra D, o nível de desenvolvimento socioeconômico? Então, vocês vão ficar com um tempinho para poder identificar a resposta correta e já retornamos.
bem, então, alunos, vocês tiverem um tempinho para poder reanalisar a questão e vamos voltar para ela para a gente já ir pontuando para poder encontrarmos a resposta adequada. Então, a gente tinha aí para vocês novamente a cartela com a imagem da questão e a gente tem que analisar esse texto com o auxílio do mapa. A gente teve aí o texto que está falando que existe uma regionalização e que a regionalização ela vai possibilitar a gente analisar tanto as diferenças quanto as igualdades entre esses países. No entanto, a gente repara que esses países eles têm uma divisão. O país aqui, o mundo no caso, ele foi dividido aqui em dois grandes grupos, o grupo azul e esse grupo em vermelho. O que levou, é a pergunta que a gente vai já ver, levou a essa divisão? É claro que existe alguns, por exemplo, aqui na América do Sul, a gente tem esse pontinho azul aqui, que é a Guiana Francesa. Lembra que a Guiana Francesa é um território ultramarino europeu, então ela pertence à França, é como se fosse a França aqui. Agora vamos lá para a questão. Lá no comando da questão. Lá no comando da questão a gente tem a regionalização proposta no mapa divide em duas grandes regiões. Qual é o critério? É o critério do PIB? Não, não vai ser o critério do PIB, que a gente pode observar que tem muitos países que estão ali no considerado abaixo, né, aqueles países abaixo daquela linha, que vão ter algum PIB maior do que os países que estão acima da linha. É o papel desempenhado na geopolítica mundial? A gente também vai dizer que não. Por quê? Porque a gente vai ver que existem alguns países que têm um posicionamento estratégico diferente dentro do mesmo de cada grupo. A letra C, a capacidade de inovação tecnológica. Também não, a gente vai ter diversos países que têm alguma tecnologia que estão na parte do grupo de cima e outros que vão estar na parte de baixo que tem ali ou não tem um domínio tecnológico ou eles possuem um domínio tecnológico mais avançado. Então, sobra para a gente a letra D, o nível de desenvolvimento socioeconômico. Por que que é essa? A gente vai ver de acordo com o nosso comentário. Olha o que o comentário diz. O comentário traz para a gente que, considerando que a maior parte dos países subdesenvolvidos se encontra no sul e no norte já os desenvolvidos. Então se criou a divisão norte e sul. Entretanto, essa divisão não representa a partir de critério cartográfico, porque a partir da linha do Equador é que a gente tem o hemisfério norte e sul. Os países do norte, que são caracterizados pelo elevado produto interno bruto, que é o PIB, e vai ter as condições históricas, vai ter um domínio de tecnologia maior, um acúmulo de riquezas, que seria o contrário dos países do sul, que não vão ter esse domínio, que vão ter pobreza, maior violência, problemas sociais. Então, essa é uma regionalização que a gente não utiliza mais nos dias de hoje e, apesar desse nome, norte e sul, ela não vai estar alinhada a linha do Equador, que é a cartografia que vai dividir o hemisfério norte e o hemisfério sul, ok? Vamos então agora para a nossa questão 14. Na questão 14, vamos fazer a leitura. Essa regionalização durou enquanto houve a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Oficialmente, esse período permaneceu até a queda do Muro de Berlim em 1989. Nessa regionalização, uma área foi criada para explicar ou para designar os países que apresentavam atraso social, econômico, científico e tecnológico. Foi criada pelo pesquisador Alfred Salve na década de 50, no século XX. O texto acima se refere a qual forma de regionalização do espaço mundial, onde a ordem geopolítica era caracterizada pela bipolaridade. Então, letra A, B, C ou D. Então, conforme a gente viu, a gente tem que analisar que essa é uma outra regionalização e tem que pegar as palavras-chave para poder encontrar que regionalização é essa. Então, eu vou fazer com vocês juntos para que a gente possa encontrar a resposta. Então, voltando para o texto. Lá no texto da questão, põe algumas palavras-chave para que a gente consiga encontrar essa regionalização. Olha, foi enquanto houve a Guerra Fria. Quem lembra da Guerra Fria, ela ocorreu principalmente, porque ela foi puxada pelas duas potências econômicas da época, Estados Unidos e União Soviética, onde cada uma representava uma política econômica diferente, Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o comunismo.
Foi no período que houve a queda do Muro de Berlim, no ano de 1989. Nessa regionalização, estavam lá pensando o atraso social ou o avanço social, econômico, científico e tecnológico dos países, e foi desenvolvida, foi pensada, né, a teoria pelo francês economista Alfred Salvi. Então, a gente tinha que analisar essas ideias para a gente poder achar a regionalização. Nas alternativas, ele propôs algumas possibilidades. Na A, norte desenvolvido e sul subdesenvolvido, que foi o que a gente viu na questão anterior. Então, a gente já descarta tanto a letra A quanto a letra C, porque elas estão trazendo a mesma regionalização. Então, não é nem A nem letra C. Seria, então, países do leste e do oeste? Também não, porque essa regionalização nem existe. Então, ficamos apenas com a alternativa D. Então, essa regionalização pensada por esse economista é a regionalização que a gente vai chamar de teoria dos mundos. Então, primeiro, segundo e terceiro mundos, como a gente vai ver agora no nosso gabarito. Então, o nosso gabarito traz para a gente já essa resposta. Então, essa teoria dos mundos é uma teoria que hoje a gente já não utiliza mais, porque ela vai cair em desuso conforme ela vai se afastando do período da Guerra Fria. Então, olha lá, as denominações apresentadas estão de acordo com a teoria dos mundos. Esse método de análise foi usado entre os anos de 1945 a 1990, que foi, né, o período em que caiu o Muro de Berlim e que a partir dali foi o período de quebra, né, o fim da Guerra Fria, então o fim da União Soviética por consequência. O criador da expressão foi o economista francês Alfred Salvi, que a partir da sua observação acerca dos países do mundo, constatou que existia uma enorme disparidade política, econômica e social entre as nações, deixando muitas delas marginalizadas. Então, no período da Guerra Fria, o mundo foi dividido por esse economista, né, através desse pensamento, em primeiro, segundo, terceiro mundo. Quem fazia parte do primeiro mundo? Eram aqueles países com economia mais forte, com alto índice de industrialização, um domínio tecnológico e as populações já com os indicadores sociais mais elevados. Então, eram considerados países do primeiro mundo praticamente todos os países capitalistas, estão liderados pelos Estados Unidos. Já os países do segundo mundo é aquele grupo de países ex-socialistas. Então, quem estava na União Soviética e passou por todo esse período de transição para o novo mundo econômico e social que encontramos hoje. Então, eles tinham, naquela época, uma economia planificada e hoje não existe mais país do segundo mundo, a gente não utiliza mais essa denominação. E os países do terceiro mundo, aqueles países que tinham uma economia mais fraca, um grau de desenvolvimento social muito fraco, então muita violência, pobreza, e são países que a gente vai encontrar na América Latina, África e Ásia. Esses países, essa denominação a gente não utiliza mais. Até o termo hoje subdesenvolvido a gente não utiliza mais, né? É em desenvolvimento ou em via de se desenvolver. Então, é uma teoria que hoje, para a nossa visão de mundo, não faz mais parte do nosso dia a dia. Ficou no passado. Mas é sempre bom a gente ter noção para que a gente compreenda as políticas e a economia dos países nos dias de hoje. Então, aqui encerramos a nossa correção do Exercitando e até uma próxima. Alunos da 7ª etapa da Educação de Jovens e Adultos, sejam bem-vindos à correção do nosso Exercitando de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente vai pegar as questões que foram passadas para vocês no dia anterior para corrigir, para ver se vocês conseguiram assimilar o conteúdo e responder de forma correta as questões que foram repassadas para vocês. Vamos lá, galerinha, para a primeira questão, no caso a questão 15ª. Vamos lá, na tela, por favor. A questão diz o seguinte para a gente: entende-se comumente por monarquia aquele sistema de digerir que se centraliza estavelmente numa só pessoa investida de poderes especialíssimos, exatamente monárquicos, que colocam claramente acima de todo um conjunto dos governos. Isso aqui está falando do tipo de governo, basicamente, que se colocou em prática durante o chamado Antigo Regime Europeu. Vamos pegar esse texto do historiador Norberto Bobbio e refletir um pouquinho em cima dele.
Está falando de que especialmente esse texto, galerinha? Vamos pegar algumas palavras que vão nos auxiliar a compreender o que a gente está querendo dizer nessa questão. Primeiro, ele fala que entende-se comumente como monarquia. Eu já sei que está falando de um sistema governado por um rei, por um monarca, monarquia, que é um sistema em que o poder está centralizado na mão desse monarca. Agora a gente vai para as alternativas, refletir em cima delas e ver se vocês conseguiram compreender o que a gente está pedindo na questão. Vamos lá. A forma de organização política exposta acima, no caso no texto, refere-se a... Esse texto, será que se refere a um regime de monarquia parlamentar? Monarquia parlamentar, o exemplo da monarquia inglesa nos dias atuais? Será que está falando de um governo centralizado na forma de um absolutismo monárquico, a forma de governo onde o rei detém todo o poder em suas mãos? Ou será que se trata de uma monarquia participativa, como no caso do Brasil, onde o povo, através do sufrágio universal, ou seja, do voto, expõe a sua vontade? Ou será que é uma ditadura, aos moldes da nossa ditadura militar? Qual das alternativas será que mais se aproxima com o que o texto nos refere? A gente sabe que o poder centralizado nas mãos do rei não pode ser uma monarquia parlamentar. Também não pode ser uma democracia participativa. E no caso de uma monarquia, também elimina a alternativa D, que diz que poderia ser uma ditadura militar. Então só sobra para a gente a opção de letra B. Seria, no caso, uma monarquia absolutista, aos moldes do que a gente conhece hoje como absolutismo monárquico. Vamos dar o gabarito, ver se vocês conseguiram compreender. Gabarito na tela para a gente. Questão 15, gabarito, letra B. Vamos lá, o comentário fala para a gente. Diferente das monarquias parlamentaristas que existem na contemporaneidade, nas monarquias absolutistas descritas no texto de Norberto Bobbio, que caracterizam o antigo regime, o poder estava concentrado nas mãos do monarca. Luís XIV, o Rei Sol, monarca francês do século XVII, é o grande exemplo de centralização do poder. Então, no caso, o gabarito é a letra B. Galerinha, como eu falei para vocês na aula, no antigo regime, a principal característica do poder político é a concentração de poderes nas mãos do rei. Professor, mas o que isso significa na prática? Na prática, significa que o rei controla tudo ao seu redor, ao seu bel prazer. Por isso a gente fala que ele detém o poder absoluto em suas mãos. Lembre que a gente falou para vocês na última aula, galerinha. O poder no antigo regime, todo ele era centralizado na figura do monarca. Explicamos também que diversas teorias foram formuladas justamente para referendar e justificar o poder da mão do rei. Destacamos ali as teorias do Jean Bodin, que fala que o Estado se confunde com a figura do rei. Destacamos as teorias do Jacques Bossuet, que diz que o poder absoluto do rei vem de origem divina. Destacamos também as teorias ali do Thomas Hobbes, que diz que o Estado, para não cair, digamos que numa anarquia ou numa desorganização total, era essencial que houvesse um monarca absoluto que com o poder controlasse o Estado a seu bel prazer. Portanto, o gabarito da primeira questão de história é a letra B. Agora vamos para a segunda questão de história, tratando dessa mesma temática, antigo regime. Quero que vocês, mais uma vez, leiam o texto devagar, a gente vai ler junto, e daqui a pouco vamos ver se vocês conseguiram acertar a questão. Vamos lá? Segunda questão na tela. No caso, é a 15ª questão do nosso Exercitando, a segunda de História. O texto fala o seguinte para a gente. Com a formação das monarquias nacionais, na transição do feudalismo para o capitalismo, um dos aspectos marcantes foi a centralização do poder monárquico nas mãos do rei. Vamos destacar essa palavra aqui interessante para a gente. Centralização do poder monárquico nas mãos do rei, o que eu expliquei na última questão para vocês. Resultando num absolutismo monárquico. Um dos principais expoentes absolutistas, o rei francês, chegou a expressar o seguinte: o Estado sou eu. Foi ele. Quem foi esse rei, galerinha? Vamos para as opções aqui para a gente.
Seria o Dom João III, conhecido como colonizador? Seria o rei Henrique IV? Ou talvez o Ricardo Coração de Leão? Ou quem sabe o rei Luís XIV, perdão. Aqui tá fácil, né, galerinha? Porque a gente já explicou anteriormente para vocês que no caso da resposta correta é a letra D, o rei Luís XIV, o rei da França, o pomposo Luís XIV. Portanto, a segunda questão de história, gabarito, é a letra D. Mas, professor, como é que se dava o tratamento na corte do rei Luís XIV? Basicamente se dava por todo um aparato burocrático que servia basicamente para bajular o rei. O rei Luís XIV é considerado até hoje, por muitos historiadores, como o exemplo máximo do que seria o absolutismo monárquico. Ele reuniu em suas mãos todo o poder absoluto e criou todo o mecanismo de etiqueta para que as pessoas o tratassem bem na sua presença. O rei Luís XIV dizia que o antigo palácio real francês, era simples demais para ele. O que ele fez então? Ele mandou construir um palácio suntuoso, dedicado exclusivamente ao culto da sua figura. Ele dizia a célebre frase, como o texto fala para a gente: o Estado sou eu. Ou seja, toda a França estava simbolizada na figura do rei. Luís XIV criou todo um aparato de moda que a gente conhece inclusive hoje, a etiqueta de você se comportar na presença de determinada pessoa, ou você se portar em determinados momentos. Tudo isso vem da corte do rei Luís XIV. Então, galerinha, o rei Luís XIV é a principal expoente do que a gente conhece como absolutismo francês. Vamos ao gabarito na tela, ver se a gente conseguiu compreender o conteúdo. Gabarito na tela para vocês. Diz o seguinte para a gente, questão 16, a segunda questão de história. Gabarito, resposta correta, é a questão de letra D. Vamos ao comentário, ver se vocês conseguiram assimilar o conteúdo, assimilar de maneira mais detalhada possível. Diz o seguinte para a gente: a França, na época da dinastia dos Bourbons, que corresponde à dinastia em que pertence o rei Luís XIV, era um exemplo de absolutismo. O rei Luís XIV, que viveu dos anos de 1638 a 1715, era considerado o rei Sol. Olha só a importância que se dava à figura do rei na França naquela época. Construiu o Palácio de Versalhes e a frase "o Estado sou eu" é atribuída a ele. Além de ser considerado o exemplo do Estado francês, ele se considerava o rei Sol. Professor, o que significa isso? Significa que ele era a figura que irradiava a luz para toda a França, segundo o que ele imaginava. Então, galerinha, quando vocês pensarem em absolutismo monárquico francês, vocês devem lembrar da figura do rei Luís XIV, o rei Sol, que a frase "o Estado sou eu" é atribuída a ele. Lembrando mais uma vez que nesse período, quem governava em grande parte da Europa não eram mais os senhores feudais, como anteriormente a gente estudou. Agora eram o rei absolutismo, que era justificado basicamente pelo direito divino. O meu poder não vem da minha vontade, mas sim, segundo as teorias, pela vontade de Deus, pelo direito divino. Portanto, gente, a gente termina a correção de história. Espero que vocês tenham compreendido o que a gente propôs para vocês. Na próxima aula a gente vai estar aqui para tirar as dúvidas e para conhecer um pouco mais de nossa história. Por hoje é só.